Olá, tudo bem? Eu espero que estejam todos preparados, estejam com um lápis na mão, papel, borracha e muita atenção à aula, que vamos continuar a falar sobre o assunto de equações de segundo grau, ok? E hoje o tema dela é a representação gráfica no plano cartesiano. Bom, eu sou o professor Luiz Vanderlei, estou aqui para ministrar essa aula. Então, o que é plano cartesiano? É determinado por dois eixos que se cruzam ou são perpendiculares entre si no ponto zero, tá? Então, eu tenho uma reta, essa reta eu dou o nome de eixo das abscissas ou eixo X, e perpendicular a ela, cruzando ela no zero do eixo da abscissa, eu tenho outra reta. Essa reta é o eixo das ordenadas, ou eixo Y. Para compreender o símbolozinho de que ela está a 90 graus, ok? Ela é perpendicular ao eixo da abscissa, e o eixo da abscissa é perpendicular ao eixo da ordenada, ok? Bom, sendo assim, a união desses dois eixos criam quadrantes. E esses quadrantes têm valores peculiares, tanto para x quanto para y. Se olharmos primeiro para o eixo da abscissa e o eixo da ordenada do lado positivo delas, eu vou ter o primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante vai ser o eixo da abscissa do seu lado positivo e o eixo da ordenada com o seu lado positivo. O segundo quadrante vai ser o lado positivo do eixo das ordenadas e o lado negativo do eixo das abscissas. O terceiro quadrante vai ser o lado negativo do eixo das abscissas e o lado negativo do eixo das ordenadas. E o quarto quadrante será o eixo positivo das abscissas e o eixo negativo das ordenadas. Bom, eu fiz um esqueminha, mais ou menos para vocês verem simbolicamente como fica a representação desses quadrantes. O primeiro quadrante, x é positivo e y também é positivo, ok? Se vocês olharem, os lados positivos de x e y estão no primeiro quadrante. No segundo quadrante, x já é negativo, tá? Ele passou de zero a menos infinito. E y continua do zero a mais infinito, ok? Terceiro, x continua com seu ponto de zero a menos infinito, e y agora fica de zero a menos infinito também. O quarto quadrante, x é de zero a mais infinito e y é de zero a menos infinito. Reparem na tabela que somente o primeiro e o terceiro quadrante possuem distinções em seus sinais. O primeiro quadrante é totalmente positivo e o terceiro quadrante é totalmente negativo. Ok? Vamos passar para um exemplo agora. O exemplo que eu vou dar é uma equação de segundo grau para nós encontrarmos as duas raízes ou uma raiz, ok? Para a gente poder montar o gráfico no plano cartesiano. Então eu tenho x ao quadrado
menos 6x mais 5 igual a zero. Ou 1x² menos 6x mais 5 igual a zero. Lembrando daquela regrinha. Se não tem nada na frente de x, ou seja, você vai considerar que tem o valor 1 na frente. Então eu vou ter A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 5. Vamos agora aplicar a fórmula de delta, que é B² menos 4 que multiplica A que multiplica C. Delta é igual a 6² menos 6² menos 4 que multiplica 1 que multiplica 5. Se eu multiplicar 6 vezes 6, 36. Sinais, menos com menos, mais. Então vai dar mais 36. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então menos 20. 36 menos 20, delta é igual a 16. Aplicando a fórmula de Bhaskara agora, nós vamos encontrar a primeira raiz. Se vocês observarem, menos 6, mais raiz de 16, que é 4, dividido por 2 vezes menos 1. Isso vai dar que 4 mais 6 é igual a 10. 2 vezes 1, 2, igual a 5. A segunda raiz, menos 6, menos, vai dar mais 6, menos 4, vai dar 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Vocês reparem que eu tenho x1 e x2. Esses são os dois pontos onde o gráfico vai passar pelo eixo das abscissas, ou o eixo x, ok? Mais para frente vocês vão ver onde é que eles, como se demonstra a representação desses elementos. Solução então 5 e 1. Agora eu vou montar para vocês uma tabelinha para vocês verem como que a gente monta no gráfico no plano cartesiano. Eu fiz uma tabela onde eu tenho a coluna do x, a coluna da fórmula da equação de segundo grau e a resposta em y. Por quê? Porque eu vou colocar um elemento em x, vou substituí-lo em cada um dos x da fórmula e o que der de resultado é meu y, ok? Então, observando, eu tenho 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1 em x para substituir em quem? Na fórmula da equação de segundo grau. Então eu vou substituir aqui em x por 7, em x também por 7. Então é 7² menos 6 vezes 7 mais 5, que é igual mesma coisa para 6, para 5, para 4, para 3, para 2, para 1, para 0 e para menos 1. Eu vou encontrar valores em y. Então, veja bem, 7² menos 6 vezes 7 mais 5 é igual a 12. 6² menos 6 vezes 6 mais 5 é igual a 5. 5² menos 6 vezes 5 mais 5 é igual a 0. 4² menos 6 vezes 4 mais 5 é igual a menos 3.
3 ao quadrado vezes menos 6 vezes 3 mais 5 é igual a menos 4. 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 5 igual a menos 3. 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5 igual a 0. 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5 igual a 5. E menos 1 ao quadrado vezes 6 menos 1 mais 5 igual a 12. Então, eu já encontrei aqui valores tanto para x, que eu escolhi, quanto para y, como resultado da aplicação da fórmula substituindo os valores de x na equação. Então, nessa tabelinha aqui, eu encontrei minhas duas raízes que eu calculei na parte anterior, que x para 5 a equação é igual a 0 e x para 1 também é igual a 0. Notem que o elemento x igual a 3 é o que nós chamamos de vértice da parábola. Vai ser o ponto do cume do desenho da parábola que nós vamos estar fazendo. O gráfico que vai ser representado é uma parábola, ok? Então, resumindo essa tabelinha aqui somente em x e y, para ficar mais organizado, eu vou mostrar agora como se montar o gráfico. Eu tenho aqui 7 em x para 12 em y, 6 em x para 5 em y, 5 em x para 0 em y, 4 em x para menos 3 em y, 3 em x para menos 4 em y, que é o nosso vértice, 2 em x menos 3 em y e 1 em x para 0 em y, a nossa segunda raiz de x, 0 em x, 5 em y, e no final, menos 1 em x, 12 em y. Mostrando para vocês agora como monta o gráfico, ele vai ficar dessa maneira. Reparem como ele é. Ele parece uma onda. Ok? Nós temos aqui o cume, ou o vértice, tá? A posição 3 para x e menos 4 para y, e os pontos que ela passa no vértice da abscissa em x, que é 5 em x e 0 para y, e 1 para x e 0 para y. Os outros pontos que nós achamos, ok? Professor, e como é que eu faço tão perfeito assim o gráfico? O gráfico, quanto maior o número de valores aqui no gráfico, mais perfeito fica a parábola. Então, eu posso colocar aqui de 7 em 6, eu posso colocar 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, até chegar em 7. 5, 5,1, 5,2, 5,3, até chegar em 6. Quanto mais detalhes estiverem dados em x, maior serão os dados de y e maior serão o número de pontos que vocês terão no gráfico, tá? Mas aqui nós estamos trabalhando somente com números inteiros, então ela fica mais ou menos distorcida, mas é como ela ficaria se tivesse mais dados, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula.
Dúvidas ou aulas particulares, pode entrar em contato por esses 3 canais: WhatsApp 991899762, código de área 16, e-mail professor.luiz14@gmail.com, ou no Facebook procurando Matemática Pura com o professor Luiz Vanderlei, certo? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês têm alguma dúvida a tirar ainda, entre em contato. Estou à disposição para solucionar o seu problema. Ok? Um forte abraço, até a próxima.